Bom dia, estudantes. Então vamos aqui para nossa última aula desse PET, tá? Esse PET aí do segundo ano, porque ele fala sobre os fenômenos ópticos, tá? A gente viu na aula anterior algumas coisas referentes à luz e essa aula de hoje a gente vai concluir aí esse conteúdo para fechar esse PET até que o Estado lance outro PET para a gente poder aí nos orientar. Então vamos lá para o conteúdo desse PET, tá? Me coloquei aqui no cantinho, vamos abrir o PET. Então, eixo temático ainda continua sendo luz, som e calor, tá? Mas a gente não viu nada ainda relacionado ao som e o calor, então deve ser os próximos PETs abordar esses conteúdos, tá? E hoje a gente vai ver alguns fenômenos ópticos que inicialmente, o que estuda essa parte aqui da física? Absolutamente estuda a volta da luz, a passagem da luz ou a não passagem da luz. Então, dessas três situações, nós vamos ter aí alguns comportamentos. Então, a volta da luz, reflexão da luz, tá? É um fenômeno físico no qual ocorre o retorno dos feixes de luz incidentes em uma direção de onde eles vieram. Então, a luz volta para a mesma direção de onde eles vieram, tá? Onde a gente vê com mais facilidade, né, com mais eficiência essa reflexão da luz, quando a gente vê uma incidência da luz sobre um espelho, tá? Então vamos ver aqui um GIF de como funciona aqui, olha, a reflexão da luz. Olha para você ver esse GIF aqui do cantinho, olha. Você vê que a luz, ela vem, incide e retorna, né, para a mesma direção aqui, ó, o mesmo lado de onde ela veio, tá? Formando ângulos iguais. Olha, tem dois ângulos aqui iguais que são formados nessa linha preta aqui, que a gente chama de linha normal, que é uma linha fictícia, tá? Você sempre desenha essa linha em pé assim, em relação ao espelho, tá? Essa linha forma um ângulo de 90 graus em relação ao espelho. Então, quando a luz incide na pontinha dessa linha fictícia e retorna, ela forma dois ângulos iguais aqui, ó. Um a gente chama de ângulo de incidência, o outro a gente chama de ângulo de reflexão. Então, o ângulo de incidência é igual ao de reflexão quando a gente está trabalhando aqui com essa reflexão da luz, tá bom? Outro fenômeno, né, que a gente tem na reflexão é diferenciar como essa luz vai ser refletida. E tem duas opções, tá? Temos duas situações. Temos a regular e temos a difusa. Pela imagem já dá para vocês notar a diferença de uma de outra, né? A reflexão regular, como o nome mesmo diz, regular, é uma coisa que acontece de forma bem corretinha. Olha, os raios realmente eles vêm paralelos e retornam paralelos. Então, reflexão regular. Já a reflexão difusa, ela faz com que os raios venham de uma determinada forma, mas quando eles vão ser refletidos, eles se espalham para várias direções possíveis. Isso é devido à superfície refletora. Numa superfície refletora lisa, como um espelho bem lisinho, você vai conseguir ter aí a sua reflexão regular. Já numa reflexão difusa, a sua superfície ela é toda irregular, ela é toda confusa. Então você não vai conseguir ver os raios refletindo aí de forma regular, tá? Outro fenômeno que a gente tem é o da refração. O que acontece na refração? É o fenômeno que ocorre quando a luz passa de um meio transparente para, porém, diferente do primeiro, né? De um meio transparente para outro, que, porém, diferente do primeiro. Então aqui nós temos o exemplo clássico, que é quando a luz, por exemplo, passa de um meio que é o ar, né? Aqui no início aqui é o ar, então a luz está vindo de uma fonte que está no ar e ela passa para um outro meio que é a água. E você consegue ver como a luz muda de direção e de sentido, ela dá uma quebrada aí na direção e no sentido quando ela passa de um meio para outro. Você consegue ver nessa nossa imagem por causa da não continuidade do lápis, olha, como ele deu uma quebrada aqui na água. E isso é por causa da refração da luz, ela dá uma quebrada. Como que acontece essa refração da luz? Dessa forma, olha, o GIF. Aqui, lógico que ela se desmembrou em várias cores, que não necessariamente precisa acontecer. Às vezes acontece, né, de forma mais pequena, um arco-íris,
mas não é sempre uniforme. Mas aqui você consegue ver como ela muda de direção. Olha para você ver. Ela vem aqui subindo, esse prisma aqui absorve a luz e depois ela refrata mudando de direção, tá? E nesse prisma a gente consegue ver aí o próximo fenômeno, que é o da absorção. Ocorre sempre quando a luz atinge uma superfície, parte da energia luminosa fica retida nela, sendo transformada em outro tipo de energia. Por exemplo, energia eletrônica, energia atômica ou até mesmo energia térmica, tá? Porque tem materiais que quando absorvem luz ficam quentes, isso porque está absorvendo aquela luz, tá? A reflexão, que é o primeiro aqui que a gente viu, ó, esse aqui, ó, é o principal responsável por nós sabermos distinguir cores. Então, como que funciona a formação de uma cor? Como que a gente vê que um objeto tem uma cor diferente de outro objeto? Por causa que quando acontece a reflexão da luz, né, um corpo aí é iluminado pela luz, ele reflete, tá? Ele absorve uma determinada luz branca, já que a luz do sol, a luz da lâmpada são luz branca, e ele reflete uma cor, né, uma luz de uma cor que é a dele. O que acontece com a reflexão da luz aqui? Olha, incide luz branca, reflete luz verde. Porque quando eu mostrei para vocês aquele GIF aqui da refração, olha para você ver como que a luz branca consegue se transformar em várias cores. Então, o que acontece com um objeto que você vê colorido? Ele vai absorver todas as cores e refletir a cor que você está vendo. Então, um objeto verde, ele vai absorver todas as cores que estão nessa luz branca e vai refletir somente a luz verde. O corpo é visto na cor verde. O objeto de cor amarela, ele vai absorver todas as cores que fazem parte dessa luz branca e vai refletir a cor amarela. O corpo é visto na cor amarela. Um objeto branco reflete toda a luz absorvida, então ele recebe luz branca, reflete luz branca. O corpo é visto na cor branca. Já um objeto preto, ele não reflete luz, ele absorve. O corpo é visto na cor preta, pois absorveu toda a luz. Tá ok? Então é assim que se comporta aí as cores dos objetos, né? Ele reflete a cor que você está vendo. Tá ok? Então essa minha parede de fundo azul aqui, ó, ela é azul por quê? Porque ela está refletindo a luz azul que vem dessa luz do sol, né? Já que a luz do sol é uma luz branca, então ela tem azul, verde, vermelho, todas as cores ali que formam, né, o famoso arco-íris, tá? Quando não se há passagem de luz, o que acontece? Quando a passagem da luz acontece, você vê um corpo iluminado, você consegue ver cores, você consegue, né, ver a reflexão da luz ou a refração da luz, então a região foi iluminada. Mas tem situações onde a luz não consegue passar. Por exemplo, uma mesa, por exemplo, você vê aquele formato escuro debaixo da mesa quando ela está bem em cima de uma luz. Aquilo lá se chama sombra, nem sempre. Nós temos dois nomes e nós vamos entender a diferença desses dois nomes, tá? Então, nós temos a sombra, que é uma formação, né, de sombras e penumbras, tá? E é explicada pelo fato de a luz se propagar em linha reta. Colocando-se um corpo opaco, né, um corpo maciço que não deixe a luz passar entre uma fonte luminosa, como uma lâmpada ou uma vela, e um anteparo, né, que seria o chão mesmo, como uma parede, observa-se que se formam nela três zonas bem diferentes. Então aqui está o desenho, olha. Vamos lá para o nosso whiteboard. Então aqui nós temos o desenho, tá? Então nós temos o que nesse desenho? Nós temos uma região bem escura. Essa região escura, ela se chama sombra, tá? Ela se chama sombra. Essa região não tão escura que está aqui, ó, ela se chama penumbra. Quando que vai acontecer essa formação de penumbra e sombra? Quando a sua fonte de luz, ela não for um ponto, né, um ponto pontual. Igual aqui, nós temos uma fonte de luz que ela é meio, olha,
extensa, né? Uma lâmpada meio extensa, ou se nós tivermos o Sol, que é um corpo muito extenso. Então você vai ter aí, na hora dos raios de luz, esses cruzamentos aqui, olha, onde a ponta mais embaixo, ela incide luz tanto embaixo quanto em cima, e a ponta que está mais em cima, olha, ela incide luz tanto embaixo quanto em cima. Então você vai ter esses cruzamentos, tá? Entre os cruzamentos, aqui nessa região aqui, ó, entre os cruzamentos é a penumbra. Então aqui entre os cruzamentos é a penumbra. Já nessa região maior aqui, ó, é a sombra, tá? Então você tem a formação do que a gente chama de sombra, penumbra, e o resto do anteparo que eu não colori, esse resto aqui, ó, é a região que vai receber luz. Então você não vai ter nem penumbra e nem sombra, você vai ter uma região luminosa, tá? Quando o seu ponto for somente uma pontinha, né, igual está no desenho 2 aqui, somente um ponto, ó, você não vai ter luz em cima passando por luz embaixo igual no desenho anterior. Você vai ter somente uma luz saindo nessa direção e uma nessa. Porque você não consegue determinar na fonte onde é em cima, onde é embaixo, porque ela é apenas um ponto, né? Então toda a região lá no anteparo vai ser de sombra, você não vai ter penumbra. Então aqui vai ser só sombra, tá? Beleza? Só sombra, ok? Isso é extremamente importante para a gente ver como que funciona um eclipse, por exemplo, né? Que nós temos o eclipse e o eclipse ele se comporta por causa disso, por causa da formação da penumbra e por causa da formação da sombra. Então, por exemplo, quando a gente tem um eclipse lunar, né? Como que é o eclipse lunar? É o Sol, a Terra entre o Sol e a Lua. Então a Terra fica no meio entre o Sol e a Lua. Como que você vê o eclipse lunar? Você vê porque a Terra fica na frente da Lua e a Lua ela não vai receber diretamente a luz do Sol, porque a gente sabe que a Lua é um corpo iluminado. Ele é iluminado pelos raios da luz do Sol. Então, ó, nós temos 3 formas de eclipse lunar possíveis. Nós temos lunar penumbral, dá para ver bem, perfeitamente aqui, ó. Aqui é a sombra, ó. Aqui onde está mais escura é a sombra. A Lua ela não está na sombra, ela está no que a gente chama de penumbra, uma região um pouco menos escura. Então, eclipse lunar penumbral. Eclipse lunar parcial. A Lua fica entre a região menos escura e a região mais escura, entre a penumbra e a sombra. Então, eclipse lunar parcial, tá? Eclipse lunar total. A Lua fica totalmente na sombra que a Terra faz, tá ok? E nós temos também o eclipse solar, que é quando a Lua fica no meio entre Terra, entre Sol. Nós temos na Terra, quem vai ver o eclipse? Quem tiver aqui nessa região aqui, ó, toda essa região. Quem tiver onde está mais escuro, vai ver o eclipse solar total. Então vai ver um escurão total, vai ficar quase que noite naquele momento. Quem tiver nessa região aqui menos escura, vai ver um eclipse solar parcial. E o restante da Terra não vai ver eclipse nenhum, tá? Então essa é a matéria, muito simples, conceitual, tá? Anotem esses conceitos que acharem importantes, tá? E para a gente finalizar aí o PET, vocês vão fazer as atividades que começam na página 50 e vai até a página 53, que é do número 1 ao número 5. Não precisa copiar a pergunta e essa semana eu vou colocar aí nos grupos mais um tira-dúvida. Vocês vão me mandar por e-mail a imagem da questão que não conseguiu resolver para que na sexta-feira eu grave um vídeo corrigindo ela. Tá bom? Até mais.